Bem, boa tarde, pessoal. Diante da dificuldade em fazer a reunião, eu não tenho agora no momento outra plataforma para poder fazer. O objetivo da reunião era passar esse slide aqui e colocar algumas observações para vocês. Como algumas pessoas estão com dificuldade, eu não sei por que motivo, não estou dizendo que isso é culpa das pessoas, mas para não perder muito tempo, eu vou passar aqui algumas orientações nesse vídeo para vocês, porque a gente precisa dar início aos projetos, tá? A primeira observação que eu tenho para vocês é de que realmente estamos numa situação muito atípica. O IFRN encontra-se praticamente sem reitor hoje. O Protempore indicou um substituto. A gente não tem mais praticamente nenhum pró-reitor, então a gente não sabe o dia da manhã. Mas os projetos, de certa forma, estão com sua execução suspensos, mas como estamos em teletrabalho, a gente tem alguns procedimentos que podem ser feitos, né, para colocar na observação do ponto. E é por isso que eu quero me reunir com vocês. Em relação a Kelly e Felipe, que são os alunos do projeto, tem uns procedimentos que eles também podem contribuir juntamente com os servidores, certo? O projeto Curtindo Atividade foi aprovado no final de março. Temos o edital 5 aí, como programa da terceira idade. Tem 7 meses de execução. A gente conseguiu 83 pontos de 100. A equipe, a gente tem a enfermeira Ana Célia, o psicólogo Cássio, a dentista Clarissa, Hudson, como estagiário de educação física. Graça vai contribuir com a gente com algumas contações de história. Graça é da equipe pedagógica. Quando normalizar a situação, a gente vai convidar também Joelma. E a gente tem Priscila, nutricionista. Equipe de docente temos 2, Cristiane e Sadarte. Algumas observações vão para Sadarte também. Felipe e Kelly como alunos, Kelly bolsista e Felipe aluno voluntário. A gente vai contribuir com a melhoria de vida da população idosa da cidade. Bom, algumas coisas podem ser feitas à distância. Por exemplo, são as nossas reuniões. Hoje não deu certo, mas a próxima semana eu vou marcar novamente uma reunião com vocês para a gente conversar um pouco sobre o projeto, certo? Colocar algumas situações que precisam ser resolvidas. Mas as atividades que temos aí são palestras, oficinas, exibição de filmes, musculação e hidroginástica. Tanto as palestras quanto as oficinas, exibição de filmes, musculação e hidroginástica não pode ser feita à distância, logicamente, né? A gente não tem como indicar, por exemplo, um filme e mandar o pessoal do CRAS, no caso, né, a Amanda ou Elidiane, e a responsável pelo CCI também passar esse filme para os idosos, porque todo mundo está em quarentena, todo mundo está em suas casas. Então, todas essas atividades elas não podem ser feitas à distância, né? Resgate de brincadeiras infantis e contação de histórias também não, né? A gente não fez ainda o levantamento dos idosos que tem lá, do perfil dos idosos, então a gente também imagina que o pessoal tem baixa renda e não teria tanto acesso à internet, ou então não teria tanto, como é que eu posso dizer, traquejo para mexer com a tecnologia. A gente não sabe, não poderíamos marcar nenhuma atividade desse tipo. Mas o que é que a gente pode fazer durante a quarentena? A gente pode fazer reuniões, vocês podem colocar aí na observação do ponto como teletrabalho, né? A gente precisa se encontrar pelo menos mais uma vez durante essa quarentena, 1 ou 2 vezes para organizar algumas coisas. Então, reunião com a equipe do projeto pode ser feita durante a quarentena, né? E a gente vai estar preenchendo o nosso tempo, né, com atividade relacionada ao nosso trabalho, certo? Eu sei que muitos de nós aí estão muito cheios de reunião, né?
Mas faz necessário também, já que todo mundo aceitou trabalhar no projeto, a gente tem que ter uma reunião para conversar sobre o projeto, né? Isso faz parte aí do trabalho que a gente aceitou e o projeto ele foi aprovado, então a gente tem que ter pelo menos uma ou mais reuniões aí daqui para frente. Posso marcar daqui a 15 dias só uma reunião para que a gente resolva algumas coisinhas. Então, a gente tem palestra com psicólogo, palestra com dentista. O que é que pode ser feito durante a quarentena? Vocês podem colocar a observação no ponto aí que vocês estão fazendo pesquisa para a produção do material que vai ser utilizado na palestra. Então, pesquisar artigos, pesquisar bibliografia para a produção dessas palestras, vocês podem colocar no ponto também. E também a produção dos slides, se o caso for ser slides, né? A produção desse material também cabe aí no teletrabalho, certo? Da mesma forma, em palestra com a enfermeira, a palestra com a nutricionista e a palestra dos alunos aí de química. Então, a gente pode, no caso, os meninos não precisam comprovar, mas quem é servidor precisa comprovar e a gente vai colocar no ponto aí. Então, a gente tem oficina para produção de sabão e sabonete líquido, responsabilidade dos alunos. Durante a quarentena, vocês podem produzir aí e me enviar esse material. A gente vai fazer uma nuvem para colocar todos esses slides para futuramente poderem ser utilizados ao vivo lá com os idosos. Resgatar brincadeiras de infância também. Graça pode pesquisar aí materiais e colocar no ponto essa observação que está fazendo a pesquisa para o projeto Curtindo Atividade. E também a produção de slides da mesma forma, né? Graça e Sadarte, que é professor principalmente, Sadarte e eu, a gente tem que comprovar no ponto, dizer que está em teletrabalho, e Sadarte e eu temos o PIT, que é o plano individual de trabalho. A gente tem as aulas, tem os projetos para cumprir e a gente tem um relatório individual de trabalho. Então, essa mensagem especificamente para Sadarte para que Sadarte, pelo menos uma vez por semana ou uma vez a cada 15 dias, você pode, Sadarte, colocar aí no ponto aquela observação que a Leonardo nos ensinou, né? Teletrabalho conforme o RIT, e lá no seu RIT você colocar que estava produzindo material para o projeto de extensão Curtindo Atividade. Isso aí é possível, a gente pode fazer essas pesquisas e pode constar aí como um trabalho que a gente está fazendo durante a quarentena, certo? No caso de Hudson, não sei se você tem que comprovar algum trabalho agora durante a quarentena, mas você também, meu filho, pode escolher as atividades físicas, fazer um cronograma, não é? E colocar quais são as atividades que você vai fazer. Você pode, inclusive, produzir um slide mostrando o que é que você está pensando em fazer com os idosos. Um dia hidroginástica, no outro dia dança, não sei quais seriam as atividades que você vai fazer. Mas aí você pode também fazer pesquisa desse material e comprovar que você está trabalhando. Não sei como é que fica a situação do estagiário nesse sentido, mas pelo menos se você produzir um slide dizendo para a gente mais ou menos o que é que pode fazer, se seu contrato for encerrado, a gente, depois da quarentena, você voltando, a gente continua aí o trabalho. Mas se você puder produzir, talvez fosse o caso de perguntar aí à direção acadêmica como fica a sua situação, né? Essa última parte, só depois que a gente tiver o projeto em andamento, que não sabemos o dia, nem quando é que a gente vai voltar, mas a gente, se Deus quiser, vai poder dar continuidade ao projeto e escrever um artigo para a Cecitex, que também esse ano está cancelada, muito provavelmente não vai acontecer. Aí a gente tem um tempo aí para 2021 apresentar, né, na Semana de Ciência e Tecnologia do IFRN, se chama Cecitex.
Relatório final do projeto, a gente, depois que o projeto estiver encerrando, a gente vai produzindo. Kelly e Felipe podem já ir escrevendo algumas coisas, que é o quê? A produção desse slide, essas reuniões. A gente tira print da tela e já separa aí no artigo Word e a gente vai escrevendo tudo que a gente está fazendo para posteriormente a gente produzir um relatório. Então, tudo isso é válido. No caso de Kelly, que produziu o slide, Felipe pode ajudar agora em quê? Felipe pode ajudar, se for possível, né, entrar em contato com a Amanda e Lidiane para ver a lista de idosos que estão cadastrados no CCI. Qual o perfil desses idosos? Será que a gente teria condição de receber essas listas por e-mail? Então, tanto Felipe quanto Kelly podem se juntar aí para tentar, junto com a Amanda e Lidiane, ver se conseguem aí esse material para poder a gente já ir fazendo o perfil dos idosos, não é? Aí tem os resultados que a gente espera desse projeto, melhorar a qualidade de vida dos idosos, enfim. A gente pretende escrever um artigo para publicação, né? E a gente tem esse compromisso. Não temos pró-reitoria de extensão, hoje a gente não tem basicamente reitor no IFRN, mas a gente tem uma coisa super importante, que é a nossa responsabilidade. Responsabilidade com o nosso trabalho e responsabilidade com as pessoas. O projeto ele foi aprovado, ele precisa ser dado início, né? E estamos aí tentando fazer alguma coisa. Sei que a gente não vai poder receber os idosos, mas a gente pode já ir pensando de que forma a gente vai receber. É um projeto que muito provavelmente vai ser muito necessário depois de uma pandemia, não é? Dependendo da situação que os idosos estejam lá, nossa entrada nesse ambiente vai ser muito importante e muito necessário, não é, para segurar algumas pontas, digamos assim, depois que tudo isso passar. Então, é um projeto bom, é um projeto legal, necessário, e que a gente tem responsabilidade de dar início a ele, certo? Então, era só isso que eu queria passar para vocês. Nossa reunião, como eu disse, ia ser super curta. Não foi possível, mas eu produzi esse vídeo para esclarecer. E numa próxima oportunidade, né, daqui a 15 dias, eu já vou ver aí quem deu esse início ao nosso projeto, aí quem já está com as coisas mais ou menos organizadas. Pretendo fazer uma reunião novamente daqui a 15 dias para a gente ir conversando sobre isso. Muito obrigada. E tudo de bom aí para todos nós. Que todos fiquem saudáveis, que suas famílias fiquem saudáveis e que a gente passe por tudo isso aí, volte a se abraçar, a se encontrar e trabalhar, que é o que a gente quer. Todos aqui queremos voltar ao campus, voltar bem e poder receber bem nossos alunos. Muito obrigada.